Bom dia, amados irmãos. Glórias e louvores pertencem a esse Deus tão maravilhoso que nós servimos dia após dia. É de louvar e agradecer primeiramente pela vida que Ele me tem dado a mim junto a toda a minha família. Não a minha sabedoria nem inteligência, mas sim a imensa graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, recordamos de hoje que é o domingo, dia de louvar e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. E mais uma vez, bendizer o seu nome. O que eu tenho para debater convosco é o entendimento que Deus tem nos dado dia após dia. Segundo a sua palavra, Ele disse que nos últimos dias derramarei o meu espírito a toda a alma. E entre os seus filhos profetizarão. Estamos a ver que isso está a acontecer ultimamente. A palavra do Senhor já não é escasso para ninguém. Estamos a ver que o próprio Senhor está a derramar o mesmo Espírito para toda a alma na face da terra. É o sentido de que o mundo está a se completar a cada dia a profecia do Apocalipse. Desde o princípio dos tempos, temos entendido a base da Bíblia, a base da palavra de Deus, que o Senhor sempre quando chama, Ele autentifica a sua palavra. Autentifica-se em que sentido? O Senhor quando chama, não chama uma vez. Nós vamos notar no Gênesis 22, 11, quando Deus provou Abraão, Gênesis 22, 11, quando Deus aprovou Abraão para ele ver qual era o tamanho da fé que tinha, para testar o seu filho Isaac. Depois de Isaac levar Abraão como para ele fazer sacrifício no monte, Deus vendo que a mão de Abraão estava a se aproximar para devorar o menino, Deus quando chama Abraão, Abraão, Abraão. Duas vezes, meus irmãos. A autenticidade da palavra. Vi que na verdade tu não me negaste o menino. Foi duas vezes que Deus chamou Abraão, Abraão. No mesmo livro de Gênesis, no Gênesis 46, 2, por meio do sonho, Deus revela a Jacó. No Gênesis 46, 2, Deus diz: Jacó e Jacó, não tema descer ao Egito, pois teu filho estará sob sua mão. Este dito foi por meio de sonhos. Isso para entender que Deus tem suas falhas e forma de falar com o ser humano desde os princípios do tempo. Nós entendemos que Deus fala de diferentes maneiras. Isso é o ministério do Senhor. É o mistério do Senhor. Ele parece que revela de acordo com como Ele quer, segundo a capacidade de ser humano a qual possui. Aqui estamos a ver que Jacó foi falado por meio dos sonhos. Desça ao Egito, não temas. E foi duas vezes, Jacó e Jacó. Gênesis 46, 2. No livro de Éxodo, quando Deus chama Moisés, foi duas vezes, meus irmãos. Moisés, Moisés. Não chegue aqui, porque a terra em que estás é o lugar santo. Na sarça ardente. Éxodo 3, 4. Ainda adiantamos. Quando Deus viu que, na verdade, o tempo em que queria meter o profeta na face da terra, o primeiro profeta, Samuel, Deus, quando chama, autentifica a sua palavra. Por meio de sonho, o menino Samuel era tão pequeno. Livro dos 1 Samuel 3, 10. Quando o Senhor aparece, Samuel diz: Samuel, Samuel. Foi duas vezes, meus irmãos. Samuel, Samuel.
a chamada de Samuel para o ministério do Senhor. Foi por meio de sonho. E de todos, esses servos de Deus, quando eram chamados, meus irmãos, nunca eles hesitaram em responder. Em todos os momentos, quando os servos de Deus eram chamados, esses profetas, a primeira coisa que eles faziam era dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A pergunta é: quantas vezes já fomos chamados que o Senhor repetiu 2 vezes, até 3 vezes, 4 vezes, pela nossa ignorância, mas nunca respondemos: eis-me aqui, Senhor. Já fomos chamados por meio de sonhos, já fomos chamados por meio de revelações, já fomos chamados por meio de visões, já fomos chamados por meio de acontecimentos que acontecem na face da terra. Isso como sinal para servir o ministério, o trabalho, para servir ao Senhor, para entrar no ministério de Cristo, para entrar no evangelho da salvação, para entrar no evangelho da ressurreição. Mas nunca ouvimos, nunca dizemos: eis-me aqui, Senhor. Mas todos esses responderam: eis-me aqui, Senhor. E obedeceram, seguiram, sentiram a mão de Deus, experimentaram da graça do Senhor, experimentaram da virtude de Deus. Mas nós, quando somos chamados, nunca prestamos atenção. Pelas coisas do mundo estamos a ficar cegos. Pelas coisas do mundo estamos a deixar o que é certo. Pelas coisas do mundo estamos a esquecer quem é o Cristo, o que fez por nós. É o tempo da graça e está a acabar esse tempo, meus irmãos. Está a acabar esse tempo, o tempo da graça. Virá os dias que são maus. E já começou. Meus irmãos, nem é para dar medo. Mas já o próprio Senhor diz na sua palavra de que minha é a paz que vos dou, não como o mundo vos dá. A autenticidade da palavra, o Senhor Jesus ainda repite em dizer: Marta, Marta, sobre fé. No Lucas 10:41, quando o irmão de Marta morreu, Lázaro, o Senhor Jesus Cristo, quando aparece as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, quando vão conversar, primeiro na insuficiência de não acreditar, pensando, Marta, que somente a ressurreição seria nos últimos dias, conforme dito na palavra. Lucas 10:41. Mas o Senhor Jesus Cristo autentificou a verdade da ressurreição quando disse: Marta, Marta, para quem crê, nada te é impossível. Vemos Atos dos Apóstolos, do perseguidor ao servo de Cristo. Atos 9:4, quando Saulo perseguia a igreja de Cristo. A caminho para Damasco, foi surpreendido sobre uma luz, na qual que deixou sem entender o que estava acontecendo. Quando o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele disse: quem, Senhor? O Senhor disse que Jesus a quem tu persegue. Do perseguidor para servo de Cristo, meus irmãos. O próprio apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias deste mundo. Meus irmãos, a graça quando chega, ou quando Deus quer usar o que quer usar, não importa se é pedra, não importa se é vaso de barro, não importa se é vaso de
vidro ou de cristalina, de cristal. Deus usa onde quiser. Do mesmo jeito que Deus fez falar o cavalo de Balaão, desculpa, é do mesmo jeito que Deus usa cada um de nós. Muito obrigado, meus irmãos. Para o dia de hoje era tudo. Entre nos comentários, meu irmão, qualquer coisa, vamos partilhar a mesma palavra. No nome de Jesus Cristo, fique na mesma paz essa manhã. Louvado seja o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.